Muito boa tarde, pessoal. Que saudade, hein? Retornamos aí no sábado, como falamos. Espero que vocês estejam bem, família esteja boa. Igreja Curicica com muita saudade. Hoje, essa semana participamos aí da célula, foi muito bom e foi gostoso ver muitos de vocês. Espero que essa mensagem de hoje, esse estudo de hoje que a gente vai fazer, chegue para você no momento que você tenha tempo de poder se dispor a ouvir um pouco mais, aprender um pouco mais da palavra de Deus. A parábola que a gente vai falar hoje, o texto lá de Lucas 13, de 1 até 9, Lucas 13, de 1 até 9, eu espero que você vá vendo aí, né? E a palavra e o texto bíblico, ele não atribui a parábola só a partir do versículo 6, mas a gente vai tratar do texto todo, porque tem sentido, né? Então, Lucas 13, de 1 a 9. Esse texto hoje, que nós vamos tratar, eu acredito que pode incomodar muita gente, e alguma coisa importante para a gente entender nesse texto é que qual é a posição de Jesus nas nossas relações. E vocês vão ver que muito do que está sendo falado aqui vai tratar de coisas que você está vendo na televisão, vai tratar de coisas que você está aí no seu dia a dia, se posicionando, até fora do Brasil, muito parecido, demais, como o texto bíblico nos fala, né? Para que a gente possa meditar, possa se perceber e entender que posição Jesus ocupa na nossa vida. Porque muitas vezes nós colocamos em Jesus atribuições e posicionamentos que ele nunca a si mesmo se disse ou se colocou. Então, sem mais delongas, vamos começar, mas eu tenho certeza e espero que te incomode. Eu acho que se a gente estivesse na igreja, lá na escola, a gente ia discutir muito, talvez até voltasse mais um domingo para conversar. É um texto bastante interessante. Mas, em não podendo, né, eu estou sempre à disposição de vocês, para vocês me escreverem, perguntarem, não concordo com isso, concordo com aquilo, me explica mais um determinado detalhe, fiquem à vontade. Eu estou sempre à disposição, tá? Meu celular está disponível, meu zap. Basta escrever, poxa, não concordo, pode ser de voz, ou tenho uma visão diferente, queria dividir com você, sem problema nenhum. O importante é despertar o interesse em estudar e a gente tentar entender um pouquinho do que Jesus, né, na sua sapiência, deixou escrito para nós, para a gente aproveitarmos hoje, isso que é melhor, ou seja, algo que foi escrito há mais de 2000 anos e eu vejo acontecendo na TV, eu vejo acontecendo na minha vida, na vida de outros países. Vocês vão perceber com muita clareza. Algumas eu vou abordar devagar e outras vocês vão perceber. Basta olhar o que está acontecendo, tá bom? Vamos fazer a leitura? E depois a gente começa a estratificar um pouquinho tudo que está sendo escrito aqui. Então vamos lá. A morte dos galileus e a queda da torre de Siloé é o texto em negrito que você deve ter na sua Bíblia. E está escrito lá em Lucas 13, versículo 1, começando. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecerei. Vamos até aí e depois nós leremos
a parábola da figueira na sequência, do versículo 6 até o versículo 9, mas que tem uma ligação direta e sim, foram escritos todos para ficarem mais claros, até porque no versículo 6 lá, então Jesus proferiu a parábola. Vamos tratar dessa primeira parte, que ela por si só já é muito rica, né? Então vamos lá. Nessa primeira tarde, ele está chegando aqui, então no primeiro momento, então chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Versículo 1. É uma história importante do que está sendo dito aqui. Não sei se você consegue compreender de imediato, mas eu vou explicar. Aqui está dizendo que alguns chegaram e falaram a Jesus que galileus, o sangue deles foi derramado por Pilatos na hora que eles estavam fazendo os seus sacrifícios. Significa dizer que durante a realização dos sacrifícios no templo, que era o local onde se realizavam os sacrifícios, Pilatos mandou soldados e mataram esses galileus ali, no momento do sacrifício dentro da igreja. Para você entender o tamanho do que está sendo dito, é como se eu e você estivéssemos na Santa Ceia na igreja, realizando a nossa Santa Ceia, e chegasse um grupo de pessoas armadas, não vou usar a espada que era da época dele, mas imaginem metralhadoras, e atirassem todo mundo no momento em que nós estivéssemos ali realizando a nossa Santa Ceia, matando todo mundo, ou seja, o nosso sangue misturado ao vinho. Na época deles era um sacrifício, nós estamos louvando a Deus, mas a ideia é a mesma, a ideia de nós estaríamos sendo mortos no momento de adoração a Deus. É isso que está acontecendo lá. Esse texto, muitos escritores, pessoas que registram tudo que aconteceu na história, historiadores, tentaram identificar, mas Pilatos fazia tanta situação dessa, né? Ele odiava as pessoas e principalmente os cristãos de tal maneira que não me parece e não pareceu para a maioria dos pesquisadores, historiadores, que isso pode ter sido algo que não aconteceu, mas é algo que está registrado aqui, não há nenhum outro registro. Aliás, não só esse, a questão da torre mais abaixo, essa torre de Siloé, a queda da torre e tal, também nós não temos registro histórico sobre isso. Pelo que tudo está nos levando a crer, são fatos que aconteceram, fatos muito tristes que aconteceram. E é importante a gente entender a gravidade do fato. Então esse fato que foi trazido por alguns lá para Jesus, está dizendo o seguinte, galileus foram lá. As pessoas trazem questões importantes, reais, que incomodam todo mundo para Jesus, né? E ele, porém, lhes disse, pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas. Ele falou isso por conta daquilo que você já conhece, outras falas de Jesus, aonde está associado que uma morte dessa natureza, grave, terrível, para eles, sempre estava associado a um grande pecado, que eles eram grandes pecadores. Jesus já diz, de imediato, pensais que esses galileus eram pecadores mais do que todos os outros? Não eram. Então Jesus já vai dando... Já vai explicando isso, mas o que Jesus está fazendo também muito maior é eliminar alguma coisa que veio a lume no que parece ter sido a intenção dessas pessoas para trazer isso a Jesus. Quando você diz que algo dessa natureza, irmãos nossos, foram mortos lá por Pilatos, há uma expectativa daquela plateia do que Jesus ia dizer. Não, isso não pode ficar assim, né? Se fosse eu e você ou qualquer outra pessoa, isso não pode ficar assim. E isso ia suscitar atos de heroísmo, né? E como vingança. Os políticos entusiastas ali políticos que estavam seguindo a Jesus, sempre esperaram uma posição de Jesus com relação a tudo aquilo, aquele imperialismo romano que estava acontecendo e tal. E há quem diga, entre muitos estudiosos, que uma das grandes motivações de Judas era entregar Jesus, não que isso tenha, não se pode, ele se matou, a gente nunca vai saber as motivações, mas uma das possibilidades
é que ele tenha jogado Jesus aos leões, entregue a Jesus, na expectativa dele se revoltar, dele mudar o comportamento dele e vir ser o rei que eles esperavam de Israel, na expectativa de que Jesus tome um posicionamento político. E isso que é a primeira coisa que vai te incomodar provavelmente, né? Que Jesus, sim, se incomodam com a política, com tudo, mas ele não é alguém que veio fazer uma revolução política. Isso é muito importante. Ele é um revolucionário, sim, mas ele não é um revolucionário político. Não é esse o papel dele. Nunca foi. Isso pode incomodar você, isso pode incomodar muita gente, pode incomodar a muitos colegas meus pastores, né, que podem vir a ouvir isso, mas é importante a gente compreender, porque quando você lê esse texto, fica muito claro que Jesus aqui ele tinha tudo na mão para falar e ter um posicionamento político a respeito do que estava acontecendo ali. Afinal de contas, os romanos imperialistas tinham matado cristãos no templo, na hora, olha que coisa terrível. Mas Jesus redireciona a coisa para uma dolorosa autocrítica. Olha o que ele faz. E aí ele vai falar também da torre de Siloé, né? Não era, eu vos afirmo, se porém vos arrependeis, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos esses habitantes de Jerusalém. Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ele faz até um paralelo nesse primeiro bloco, entre a morte da torre de Siloé, que estava lá sendo construída, e outros do povo de Israel, esses 18, eles morreram. Como nada acontecia por acaso, da mesma natureza, ele quer deixar isso claro, né? Se não acontecia por acaso, foi feito de Deus. E foi feito de Deus, esses morreram também de uma maneira tão trágica, né? Aí por uma tragédia, digamos, estruturada por Deus, já que nada é do acaso. Ele está comparando as duas situações, está dizendo, olha, eles não eram mais culpados do que Jerusalém, e esses aqui também não tinham um pecado maior do que os outros, e os dois morreram, os dois grupos de pessoas morreram. E ele fala do arrependimento, ele fala da questão de que nós temos que olhar para nós mesmos. Olha que situação difícil para a gente compreender, porque diante de um caso desse, a maioria de nós normalmente tem um ato de revolta, não imaginar que isso não pode ficar assim, isso tem que ter revide, isso tem que ter revanche. Jesus quer ensinar algumas coisas aqui para a gente, né? Nós lutamos muitas vezes por uma causa e a gente acha que essa causa que é justa nos faz mais justos do que nós realmente somos. Entenderam? A gente tem uma causa que é justa, luta por ela e tudo que a gente vier fazer, tudo, qualquer situação que você vier fazer, tudo que você vier a agir ou atuar ou pensar, legitima e te torna justo. E Jesus vai chegar para mim e vai chegar para aquelas pessoas e vai dizer o seguinte: façam uma autocrítica, arrependam-se, olhem para si mesmo. Repararam o paralelo do que está acontecendo em todo o mundo, no Brasil e fora do Brasil? Repararam o grande paralelo que está acontecendo aí? Estamos nos apropriando de causas justas para que nós, aqueles que estamos levantando a bandeira desta causa justa, nos tornemos mais justos do que realmente somos. E o que ele vai dizer não é isso. Jesus vai dizer, quando ele pede para a gente não olhar para a gente, nós pereceremos e vamos nos arrepender, ele está dizendo o seguinte: olha, as forças do mal estão operando em vocês, tomem cuidado. Não é só o Pilatos que está fazendo isso, ou a torre que está fazendo isso, eles nem estão aqui. É isso que Jesus está dizendo. Eles nem estão aqui. Não há uma torre, ninguém morreu aqui, nem estão aqui. Mas as forças do mal estão operando em vocês. E quando vocês levantam bandeiras
sem uma autocrítica a respeito de si mesmos, sem validar aquilo que vocês devem fazer, primeiramente entendendo a si mesmos, está tudo errado, sempre vai estar. Há um escritor que ele fala o seguinte, né? Que quando nós nos reunirmos, eu e vocês, a gente tem que olhar para o grupo contrário, e sempre que você fizer isso a respeito de qualquer coisa, e aí eu vou insistir, porque isso fala muito de política, isso fala muito de religião, isso fala muito de ponto de vista. Quando você se reunir, olhe para o outro lado e olhe para o seu grupo e para o outro grupo. Olhe para o seu grupo e diga o seguinte: há demônios entre nós. E olhe para o outro grupo e diga o seguinte: há anjos naquele outro grupo, entre eles. Há demônios entre nós e há anjos entre eles. O que esse escritor quer dizer, principalmente, é que a gente precisa se perceber como Jesus disse aqui para essas pessoas. Vocês perecerão, vocês vão morrer. Vocês precisam compreender o tamanho desse desafio. É muito maior do que você imagina. É um choque para nós quando nós vemos esse tipo de reação. Sabemos o que aconteceu, entendemos o que aconteceu, e Jesus tem uma reação totalmente diferente daquela que qualquer um de nós, e aí eu me incluo, teria. Você ia ficar incomodadíssimo se soubesse que entraram numa igreja e mataram todo mundo. Que loucura é essa? A gente precisa compreender que qualquer movimento político intenso precisa olhar para o fundo da própria alma para arrepender-se dos seus próprios males, para não se destruir e para não destruir o povo que procura servir. Guarde isso. Ouça de novo. É importante você compreender isso. E que essa compaixão que Jesus tem, ela alcança todo mundo que sofre. E não apenas os que são politicamente oprimidos. Deus, Jesus, se importa com todo da nossa vida, não há dúvida. Mas ele não é um revolucionário político no sentido de querer destruir Roma. Ele ama Roma, ainda que eles façam isso. E ele vai dizer isso. Ele vai dizer isso imediatamente depois aqui, nessa parábola da figueira estéril, que é percebida, entendida de várias maneiras diferentes. Vários autores, pastores falam, e eu vou dar uma reflexão de um autor com que eu concordo, né? Entendo ser bastante adequada e, digamos, sóbria, comparando essa vinculação desse primeiro movimento de texto com o segundo movimento. E vamos ler então, a partir do versículo 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou, pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la para que ela esteja ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Então ele faz uma ligação entre um texto e um outro. E aí, se você pegar o outro momento onde ele usa essa mesma, uma outra parábola também falando de figueira, estéril, em Lucas mesmo, lá em Lucas 20, se você abrir Lucas 20, você vai ver que logo depois que ele trata da parábola dos lavadores maus, no versículo que começa lá no 20, versículo 9, você vai ver que no 19, quando ele termina, é dito assim: naquela mesma hora os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhes as mãos, pois perceberam que eram em referência a eles que se dizia essa parábola. Então, há um entendimento em que haviam lideranças ali, ou seja, aquelas lideranças que eu me referi no início, né? Posicionamentos políticos ali para esperar o que Jesus ia dizer, elas estavam ali ao redor daquele grupo ali. O grupo chegou, disse o que tinha que dizer e tal, mas eles estavam por ali. Então ele vai dar o seu recado no início e fala dessa parábola, né? E há uma coisa bem interessante, a gente vai tirando por partes aqui, né? Porque é uma vinha e tinha uma figueira no meio. Há uma série de questões ligadas, né? Porque ele não fala de uma vide, mas que na vinha tinha uma figueira.
né? E ele olha para aquela figueira, ele dá destaque para aquela figueira ali. Todas as razões da questão do Antigo Testamento, o que se falava a respeito tanto da vinha e da figueira, pode ser uma série de questões associadas a ela, mas principalmente porque as primícias, né, lá em Oséias, você vê Oséias 9:10, né? Achei Israel como uvas do deserto, via vossos pais como as primícias da figueira nova. Então há uma referência de inocência, de pureza, de responsabilidade. Tudo isso você vê lá também em Miqueias 4:4, em Zacarias 3:10. Tudo tem muito sentido dentro do contexto bíblico, né? E há uma característica da videira, né, da figueira, que ela, lá na Palestina, ela dá frutos a 10 meses por ano. Durante 10 meses em cada ano, ela dava fruto. Haviam regras, né, sobre essa questão do fruto da figueira, né? Então você vai pegar lá no Antigo Testamento e você vai ver que ela vai até o 7º ano, né? Só a partir do 7º ano é que é orientado para que ela possa dar frutos. Então, durante os 3 anos, o fruto era considerado proibido, de acordo com Levítico 19:23. O fruto do 4º ano, ou seja, o 7º ano de vida da árvore, era considerado puro, e aí sim era oferecido ao Senhor. Está lá em Levítico 19:24. Então, essa ideia do fruto ser oferecido ao Senhor, mas ele tem um tempo para isso acontecer, para ele estar preparado de ser. Então, quando você começa a entender o que está em Levítico e olhar esse texto aqui, você começa a entender que já havia um tempo que essa figueira estava lá, estava sendo trabalhada no solo, para que ele, quando ele chega e diz que está há 3 anos tentando ver e não ver o texto, é o que o texto vai dizer, pelo que disse ao viticultor, né? Há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho, podes cortá-la? Se ele está vindo procurar há 3 anos, foram os 3 anos pós esse período que está lá no texto que nós vimos lá em Levítico. Então já tinha passado muito tempo para essa figueira dar o que deveria dar. E como a gente disse aqui, né, ela é uma figueira que dava 10 meses por ano. Então já tinha que acontecer isso. Já tinha passado o tempo e nada acontecia. A vinha aqui, ela tem um sentido, né? E aqui algumas pessoas vêm falar sobre este dono da terra, né? Certo homem que tinha uma figueira plantada em sua vinha, o dono da vinha, e atribuem a ele a ideia de que ele era Deus. Nada contra isso, há uma possibilidade, mas eu queria deixar com vocês um outro entendimento, até porque o vinicultor, né, o viticultor, como o texto está colocando, que cuida dali, ele teria que ter um atributo teológico também. E como Jesus está falando ali, está contando uma história, não é tão simples fazer ligações diretas, mas é importante a gente colocar no dono da vinha e no viticultor 2 atribuições. Eu gostaria de tratar dessa maneira com vocês: justiça e graça. E a vinha é o povo de Deus. Toda a vinha é o povo de Deus. O povo de Deus está ali, o povo de Deus ali que são as vinhas que estão plantadas aí. A ideia é essa sim. Essa é o povo de Israel, né? Em qualquer tempo. E aí ele vai falar, pode cortá-la. E esse texto aqui do cortá-la, a palavra no original, não é como a gente cortaria uma árvore, né? O nome no original lá, ele fala em arrancar, porque ela está ocupando inutilmente a terra. E aqui, quando ele fala ocupando, não é só ocupando no sentido do espaço que ocupa, é justamente que ela está sugando a terra, ocupando no sentido de sugar a terra. Para vocês terem uma ideia, né, existem muitos tipos de figueira. As daqui do Brasil têm características um pouco diferentes das de lá. E na época, então, possivelmente outros. São mais de 700 tipos hoje conhecidos de figueira. Então, não é muito simples. Mas, em média, apesar do tamanho acima do solo, que ela pode ser desde
pequena, não é uma árvore tão grande, mas ela fica frondosa em muitas situações, uma bela árvore. As raízes dela, elas ocupam um espaço enorme na terra. Então uma figueira, ela pode ter em 50% das suas raízes estarem a 150 metros de profundidade e 150 metros na horizontal. Você imagina o que é isso? Então você tem aqui ocupando um terreno e ela se apropria demais da água. Ela precisa muito da água. Então ela fica sugando todo tipo de nutriente do solo. Então o que Jesus está dizendo aqui, e aqui um atributo importante da figueira, como a gente disse, há uma orientação para as lideranças de toda sorte, que estavam presentes ali. Lideranças que estavam querendo que ele fosse estourar um movimento, né, de rebeldia contra Roma, provavelmente. Mas ele está dizendo o seguinte: essa figueira aqui, que está sugando tudo a minha vinha, sugando, usufruindo do meu solo, usufruindo do solo da minha vinha, não está me dando, preciso arrancar. E arrancar, como eu disse, era arrancar essas raízes. Imagine só, arrancar com tudo. Não é um tom somente cortar, como muitos, em algumas bíblias está colocando arrancar a palavra no original. Entender o quanto isso está fazendo, está incomodando. Por que isso? Porque está sugando, e como figueira não está dando o fruto que deveria dar, que era o quê? Como liderança, atribuir orientações corretas para o seu povo, atribuições corretas de paz e misericórdia para o seu povo. É isso que está sendo dito aqui de uma outra forma, porque é exatamente o que estava sendo falado antes. O que ele disse? Arrependei-vos. Não, mas o que ele disse foi que foram mortos os galileus lá, depois a torre de Siloé. O que isso tem? Ele está dizendo, olhe para si, autocrítica, trabalhem em vocês mesmos, não deixem que as forças do mal operem por qualquer situação, ainda que pareça justa. É isso que ele está dizendo. E ele conta com as lideranças nesse sentido. Ele conta com as lideranças para que essas lideranças trabalhem positivamente na vinha, sejam parte da vinha proativamente. Mas essas lideranças, pelo contrário, estão na expectativa de uma deflagração de uma luta. Estão na expectativa de uma deflagração de algo diferente. Como eu disse lá atrás, no início, vocês vão perceber muitas peculiaridades com o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Olhem só quantas bandeiras justas, hein? Não são injustas, estão sendo levantadas, mas estamos muitas vezes lutando. Vai ficar parado? Não é para ficar parado, é aí que está. Mas é se perceber em que situação Jesus se coloca na sua vida. Você pode se colocar, você pode falar, você pode ser quem for. E se isso está te incomodando agora, meu irmão, é esse o objetivo de Jesus também. Nos incomodar a pensar a esse respeito. A gente refletir sobre nós mesmos. A nossa autocrítica precisa acontecer o tempo todo. Voltando lá, nós não nos tornamos mais justos porque estamos levantando uma bandeira que nós entendemos ser justa. Não estou dizendo que não é justa, sim, mas é isso que ele está mostrando para nós. E voltando para a figueira, como a figueira deveria ter dado seus frutos esse tempo todo, e aí vem essa voz, que agora é o viticultor, que eu disse, é a voz está sendo colocado um personificado aí a misericórdia. Ele porém respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe põe estrume. Se vier a dar fruto, bem estará, senão mandarás cortá-la. É interessante que essa voz da misericórdia, ele pede mais um ano, ou seja, além de tudo que foi dado a essa liderança. E quando eu falo liderança, você é líder da sua própria vida, então é contigo também, não há dúvida. Ele está dando mais por isso que eu chamo da voz da misericórdia, porque ele está dando mais um tempo. E algo muito importante aqui, né, que não pode escapar da gente, né? Repare que às vezes a gente dá oportunidade para um ou para outro, né? Olha, mas hein? Se você fizer alguma coisa errada, né? A gente faz isso com nossos filhos, quando é pequeno, ou até no trabalho. Olha, só mais uma, hein? Mas olha, fez errado, acabou, hein? É a última. Mas o que essa voz da misericórdia aqui, ela vai além, ela diz que vai cavar, ela diz que vai dar mais material, ela diz que vai adubar. Se vier dar fruto, tudo bem, senão você mandará cortá-la ou arrancá-la. Então, vem de fora.
Então, por mais que essas pessoas ou nós não nos portemos adequadamente, ele, além de dar mais um tempo, ainda nos alimenta com outras possibilidades, adubando a nossa existência, contribuindo cada vez mais com nutrientes espirituais para você e para mim, para que a gente mais uma vez tenha a oportunidade de se perceber, entender que os nossos frutos não estão adequados àquilo que é preciso para a nossa vida, é preciso para a vida de Israel, para a vida da vinha. Deus é muito preocupado com a nossa individualidade, com a nossa salvação, com as nossas questões pessoais e individuais. Ele é realmente um Deus pessoal, mas ele tem um compromisso com a vinha dele, com Israel. Temos que nos preocupar individualmente, né? Com o indivíduo, com a pessoa, dar todas as possibilidades para ele e dar mais, não é só dar tempo. Entender o que ele deu. Ele deu tempo e conteúdo, misericórdia, alimentação. É como se ele estivesse, nos dias de hoje, usar o termo seria um coach, aquele cara que fica ao lado, né? Um técnico, quem não está familiarizado com esse tipo de palavra, mas seria, imagina o técnico de futebol. O técnico de futebol, aquele que realmente faz diferença na equipe, ele chega do lado do jogador, ele diz o que vai fazer, ele diz: você vai jogar assim, mas sabe como é que você vai jogar? Assim, assim, e dá os detalhes, ele alimenta o sistema, informa, dá informações, tá junto. Ele simplesmente diz: se você não jogar melhor, amanhã você tá fora do meu time. Entendeu? É diferente a maneira que Deus faz. Mas a voz da misericórdia aqui concorda com o dono da vinha, dizer o seguinte: nós temos um limite para isso. E esse limite depois eu preciso tomar uma iniciativa. E a iniciativa é arrancar, não estar com os da vinha. E isso é terrível. Isso é muito triste. A gente precisa compreender que tipo de fruto, que tipo de atitude, que tipo de decisão existe por parte de Jesus. Que expectativas ele tem a nosso respeito. Muitas vezes nós nos arvoramos de causas nobres, justas, mas tomamos decisões, nossas atitudes são absolutamente condenáveis sob o ponto de vista de Cristo. E às vezes até usamos a palavra de Deus, né? Estamos falando em nome de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com isso, muito cuidado, principalmente nos dias de hoje. Estamos à flor da pele, nossa situação de confinamento cria em nós coisas muito piores. Eu estava vendo, só para vocês terem uma ideia, uma das séries que eu estou assistindo demais aqui, né, já por conta do confinamento, sobre um trabalho da NASA de colocar médicos, astronautas, pessoas absolutamente treinadas em confinamento para que eles possam responder numa viagem a Marte, que eles estão planejando para fazer isso aí nos próximos anos, lá para frente, quando tiverem condições. Mas colocaram porque serão muitos dias com a tecnologia que nós temos, e colocaram eles em confinamento. E uma das questões mais importantes é tentar entender que no grupo de 10, foi feito um relatório lá, de pessoas altamente treinadas, não tinha nenhuma pessoa que poderia ser dita como comum, pelo contrário, todos ultra treinados, PhD, médicos, engenheiros, astronautas, gente que sabia e queria estar ali. De 10, só 2 pessoas conseguiram ficar, depois de um confinamento de 5 meses, que foi o treinamento deles, em condições de lucidez. Os outros 8, todos, se comportaram, tiveram problemas de comportamento terrível. Agora imagina nós aqui, nesse confinamento, e tomando atitudes, decisões, posicionamentos, que nem somos preparados para ficar nesse confinamento e não estão ouvindo um pouquinho do que a palavra do Senhor quer dizer para a gente. Calma, existem causas justas sim, existem posicionamentos justos, mas não vamos permitir que as forças do mal operem em nós por conta de hastearmos bandeiras de justiça e aí não sermos as lideranças que o Senhor quer para nós. E essa parábola é para nós. A parábola foi um toque para aqueles que estavam ali, que eram lideranças judaicas da época, para que
eles se comportem e façam o seu trabalho como deve ser feito. O trabalho deles é cuidar, dar frutos para a vinha. A vinha precisa dos nossos frutos como liderança, dando a palavra certa, dando o equilíbrio certo, o ponto certo. Se há desequilíbrio, acalme-se, redirecione o assunto, como Jesus fez. O assunto aí era para fazer com que Jesus... que absurdo! Vamos então lutar contra os romanos. E ele usa o assunto para dizer o seguinte: vamos fazer uma reflexão, uma autocrítica, mesmo num momento doloroso, num momento difícil, mas é o que Cristo deixou para nós. Eu espero que essa parábola tenha te incomodado como me incomodou, muito. Tenha colocado Jesus numa posição muito mais de revolucionário da minha vida do que um revolucionário político. Eu espero que você compreenda a dimensão do que ele quer fazer conosco. Ele não quer que nós vejamos situações difíceis acontecendo ao nosso redor e a gente dê de ombro e não faça nada. Não é isso. Ele quer que nós façamos uma reflexão para que os nossos frutos, os frutos dos nossos lábios, das nossas atitudes, tenham sentido para a vinha, tenham sentido para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos irmãos. Que Deus te acompanhe, Deus te abençoe, Deus te faça refletir. Eu tive que ler e estudar esse texto mais de uma vez, porque para mim foi muito incômodo. Eu nunca consegui olhar para as coisas e ver as coisas passarem. Muitas vezes eu quero fazer, e muitas vezes as coisas, o melhor a fazer é ouvir o Senhor e produzir os frutos que Ele quer que cada um de nós produza na sua vinha. Que Deus te abençoe e nós nos encontraremos certamente no próximo sábado. E, como eu disse, se você quiser, mande um texto, mande um áudio, a gente vai trocando ideia, vai esclarecendo algum ponto que ficou estranho nessa e em outras aulas, para que a gente possa, quando voltar e nos encontrarmos em Curicica, todo mundo está muito mais preparado para ler a palavra do Senhor. Deus abençoe.